mais que a tua face. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Hoje é um culto muito especial, porque é o nosso culto de Natal. Então já começa, se ajeita aí no seu sofá, na sua casa, chama os seus parentes, seus filhos e se aquete no sofá que nós já vamos começar o nosso culto especial de Natal. E me conta, como foi o seu dia? Como foi esse dia de Natal para você e para sua família? Passou em casa? Ou você está viajando e está ouvindo o nosso culto? Onde você está? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e depois responder, hein? E me diz uma coisa. O que representa o Natal para você? Porque a gente fala tanto do Natal e data comemorativa, mas você já parou hoje para pensar e mentalizar e dizer assim, o que significa o Natal? O que realmente é o Natal para mim? O Natal, ele vai muito além de presentes, comidas. Quem que não gosta de comida, né? No Natal a gente reúne a família, todo mundo leva aquela sobremesa gostosa, mas o Natal é muito mais do que isso. O Natal é um momento da gente ser gratos. Você sabia disso? Por que ser grato? Porque Deus colocou o seu Filho, Jesus, para vir nesse mundo para nos salvar. Então o Natal, para mim pelo menos é isso, é o nascimento de Jesus, é a imagem que assim, nós temos esperança, porque Jesus veio. Então o Natal não é só presente, não é só família, mas sim o nascimento do nosso amado Jesus. E o que é Jesus? O que é o Jesus, né? Que você se pergunta, Jesus é isso. Eu vou ler para vocês em Isaías 9:6, uma palavra sobre quem é Jesus. Pois um menino nasceu e um filho foi dado. O governo está sobre seus ombros e ele será chamado maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é conselheiro. Ele é Deus poderoso. Ele é Pai. Ele é príncipe da paz. Jesus, entre muitas outras qualidades. Então, isso é o Natal. O Natal é Jesus, ele é completo, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Então eu espero que você tenha um ótimo Natal. Não sai daí, porque ainda vai ter muito mais no nosso culto especial de Natal, tá bom? Um beijo. Boa noite, graça e paz, igreja. Esse culto de Natal especial, assim como disse a Kelly, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre dízimos e ofertas, que eu gostaria de conversar com a seguinte frase: dízimo é a expressão de gratidão. Nada melhor do que sermos gratos numa época dessa, no Natal, lembrarmos do que Deus fez conosco, né, dando seu Filho Jesus para nos salvar. É tempo de gratidão. A primeira vez que a palavra dízimo foi mencionada no Velho Testamento foi numa atmosfera de gratidão. Foi lá com o patriarca Abrão, quando ele entregou os dízimos a Melquisedeque, numa atitude de gratidão mesmo. Ele foi impulsionado com a graça divina para que ele fizesse isso. Está lá em Gênesis 14, no versículo 20, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem abrir aí e acompanhar junto comigo, nós vamos ler do versículo 17 até o 20. A palavra de Deus diz assim: Depois que Abrão regressou, vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu a seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os seus bens que havia recuperado. Esse gesto de Abrão, ele foi antecedido, no capítulo 13, por uma promessa que Deus tinha feito de entregar a terra de Canaã a Abrão. Abrão, ele era convicto da fé dele e ele já se sentia grato pela promessa que Deus tinha dado para ele. Nós, quando nos lembramos de tudo que Deus fez por nós,
qual é a nossa atitude diante disso? Será que nossa gratidão, ela está relacionada às circunstâncias? Será que ela está relacionada às consequências da nossa vida? Às situações que nós vivemos? Ou quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que a nossa fé está focada nele? Assim como Abrão tinha abraçado aquela promessa que Deus tinha dado para ele, que a família dele ia se multiplicar, que ele seria pai de multidões. E depois disso ele já tinha esse coração grato e entendia o que era essa atitude que ele deveria ter. Hoje eu convido vocês, nossa igreja, a termos esse coração grato, a olharmos para Jesus e fazermos desse momento um momento especial, um momento que, quando nós dizimamos e ofertamos, nós entendemos que nós estamos participando com um privilégio de estar entregando para Deus uma pequena parte de tudo que Ele já nos dá. Convido vocês agora a orarem junto comigo, para que a gente possa honrar esses dízimos, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor já fez tudo por nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido sempre muito mais do que nós necessitamos. Que os teus sonhos, os teus planos, que o teu propósito venha prevalecer sempre sobre a nossa vontade. E que a gente entenda que a nossa vida precisa cada vez estar mais alinhada contigo. Coloque em nós esse coração grato e que a gente entenda que isso que nós fazemos, Pai, é para te honrar. É para que a gente possa realmente entender que quando nós fazemos isso, nós participamos da Tua glória, nós participamos efetivamente dessa caminhada junto com o Senhor. Agradecemos, Pai, todas as ofertas que essa casa tem recebido, a Tua igreja tem recebido, para que a gente possa ter sabedoria de lidar com os recursos e para que a gente possa continuar essa caminhada em nome de Jesus. Queridos, vocês podem fazer a sua oferta através do Pix, que é o contato zoemaringá@gmail. Vai aparecer na tela o Pix. E também vocês podem entrar no Instagram, caso vocês tenham dúvida. Lá também vai ter o link para vocês poderem acessar e também fazerem um Pix por lá, ok? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Boa palavra e bom culto. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Você está feliz nessa noite? Eu não sei como você passou o seu dia, se foi um dia legal, se foi um dia triste, se você teve algumas coisas que te entristeceram nesse dia ou algumas coisas que te alegraram, mas é dia de Natal e também é dia de uma boa nova para a tua vida. Então talvez você não tenha tido um final de semana não muito bom, mas o Senhor, Ele sempre tem boas novas para nós, amém? Ele tem uma boa nova para você, e eu creio que nessa noite essa palavra pode transformar não só o seu dia ruim em algo bom, mas pode transformar a sua vida daqui para frente, em nome de Jesus. E antes de compartilhar essa mensagem, uma das mensagens mais lindas que eu carrego dentro do meu coração, eu quero orar com você. Você pode se aquietar e fechar os seus olhos aonde você está. Senhor, nós te agradecemos por esse dia especial. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é real. O Senhor está conosco. O Senhor está no nosso meio. E eu oro agora, Pai, profetizando que em cada lar a Tua presença está inundando estes lares, essas vidas, em nome de Jesus. Que agora o Espírito de revelação venha tocar na nossa mente, venha tocar nos nossos pensamentos, para que todos os pensamentos, ó Deus, sejam substituídos pelos Seus pensamentos, e que a nossa mente esteja cativamente de Cristo, para que possamos compreender essa mensagem, não só com a mente, mas que seja uma convicção, ó Deus, que faça parte agora da nossa vida. Essa palavra, eu profetizo que vai dar frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, nessa noite de Natal, eu quero compartilhar uma mensagem com você.
E o tema dessa mensagem é: Jesus é real. Essa é uma afirmação. E se você parar para pensar, nem todos vivem essa afirmação. Lá na casa dos avós do Vitor, da avó Marinalva e do vô Efraim, tem uma foto. Embaixo tem um quadrinho assim. E neste quadro está escrito: Jesus é real. E todas as vezes que eu olho para essa frase, o Senhor ministra algo na minha vida. É muito incrível. Toda vez que eu vejo aquela afirmação, Jesus é real, logo já vem um quente dentro do meu coração e eu falo: Jesus é real. Ele é real com força. Eu posso sentir Ele. Ele é real. E eu não sei se você sabe, mas essa data, dia 25 de dezembro, provavelmente não é a data em que Jesus nasceu. Alguns estudiosos, eles afirmam, ou eles, em seus artigos, em suas teologias, eles falam que Jesus ele nasceu um pouco antes dessa data, deste mês de dezembro. Mas eu não quero te frustrar com isso, mas nesse dia, em especial, nós pensamos em Jesus. E não é só nós brasileiros, não são nós americanos latinos, não. Várias nações nessa data pensam em Jesus. E eu quero fazer essa pergunta para você. A mesma pergunta que a Kelly fez para você no começo deste culto: quem Jesus é na sua vida? Tem um livro muito conhecido de um autor chamado C.S. Lewis. E esse livro se chama O Cristianismo Puro e Simples. É um livro incrível. Eu li alguns trechos deste livro. Eu nunca consegui ler ele inteiro. Mas tem um trecho muito conhecido, muito falado até mesmo por pessoas famosas. E neste capítulo, o autor ele fala assim que Jesus, ou ele é um lunático, ele é um louco, ou ele é o Deus encarnado. E muitas pessoas sabem quem é Jesus, mas vivem como se ele fosse uma história, e não uma pessoa real, uma pessoa que habita no nosso meio. Muitas pessoas, se você conversar com elas, você pode falar: você conhece Jesus? Já ouvi falar desse Jesus. Nossa, Jesus é um revolucionário. Ele é mesmo, porque a data que nós vivemos, ela é marcada antes e depois de Cristo. Então ele é um revolucionário. Ele é alguém que marcou a história da humanidade. Mas acontece que nem todos creem em Jesus como um Deus encarnado. E no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, o nascimento do Deus encarnado. E isso tem muita diferença na nossa vida. Isso tem um peso muito grande na nossa vida. Se a gente vive crendo que Ele é esse Deus encarnado, ou se Ele é mais um homem qualquer que revolucionou a história da nação, da humanidade. Existem muitas pessoas que revolucionaram a sociedade, a humanidade. Mas Jesus, Ele é o único que conseguiu transformar as nossas vidas, não só nessa vida, mas com um peso na eternidade. E eu te pergunto: Jesus é um lunático na sua vida? Ou Ele é alguém real, o Deus vivo encarnado dentro de você? E se a gente for para a palavra de Deus, antes de Jesus nascer, foi predito que Ele ia nascer. Era o plano de Deus, o plano perfeito de Deus, que Jesus viesse. Jesus é o próprio Deus. Isso é uma afirmação que a palavra de Deus fala. Ele é o próprio Deus. Então eu quero que você pense nisso junto comigo. Em Isaías capítulo 7, é um dos livros de Isaías muito conhecidos. Fala que o povo está pedindo um sinal para Deus, para os profetas. E Isaías ele profetiza: olha, vai ser dado um sinal. Um menino, uma virgem, uma menina, uma virgem dará à luz a um filho, o Deus Emanuel. E em Mateus capítulo 1 e 2, vai relatar o nascimento de Jesus. Eu não sei se você sabe, se você lê as Escrituras, mas só é relatado o nascimento de Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, e também em Lucas, capítulo 2. E nesses dois textos,
se concretiza essa profecia de que um menino nasceu através de uma virgem. E o nome dele é Emanuel. E a gente está cansado de saber que Emanuel significa Deus conosco. Um Deus conosco, que nunca nos abandonará. E Isaías, capítulo 9, que é o texto que a Kelly leu, mas eu quero ler junto com você novamente. Isaías, capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 4, que diz assim: Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrará a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Deus maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. E aconteceu. E está relatado lá em Lucas capítulo 2, se você puder abrir junto comigo. Lucas capítulo 2, se você quer ler o texto mais lindo da Bíblia, você lê Lucas capítulo 2, na minha humilde opinião. Lucas capítulo 2, nos versículos, eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, a sua noiva que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos, próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente o anjo do Senhor apareceu a eles. O brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenha medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deixado numa manjedoura. De repente juntou-se um anjo, uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Eu vou ler até aqui. Então aqui em Lucas ele relata o nascimento de Jesus. E só para a gente contextualizar isso, por que Jesus nasceu em Belém também é uma profecia. Se eu não me engano está lá em Miqueias. E o profeta ele profetiza que em Belém um menino nasceria, e ele seria Cristo, Jesus o Cristo, aquele que salvaria a humanidade, por causa do plano de Deus. Mas, para que isso acontecesse, José ele estava obedecendo uma lei, de que ele deveria voltar, né? Ele morava na Judéia, ele deveria ir para Belém, para prestar contas, era o recenseamento, né? Ele precisaria estar ali porque era descendente de Davi. Então, em Belém, a cidade, apesar de ser uma cidade muito pequena, né? Ela estava lotada de pessoas, porque vieram pessoas de todas as regiões para cumprir essa lei, para cumprir este mandamento. E não houve hospedaria para ele lá.
Não houve hospedaria para que Maria tivesse o seu filho, Jesus. Então ele nasce numa manjedoura, como também predito. E eu te pergunto, você se emociona com isso de um Deus encarnado, nascendo numa manjedoura? Um homem que 100% Deus poderia escolher qualquer lugar onde nascer, mas ele escolheu nascer nesse ambiente, né? Nesse ambiente natural. E eu acredito que isso é uma forma de me constranger, de te constranger. Porque ele não precisava fazer isso. A palavra de Deus fala que ele abriu mão da sua glória para vir como homem, na barriga de uma mulher como um bebezinho. Eu tenho uma bebezinha, ela precisa de cuidados 24 horas por dia. Ela precisa que eu ajude ela a se limpar, a comer. Jesus era esse bebê. E por que ele fez isso? Ele poderia ter escolhido vir por qualquer outro lugar, mas ele escolheu vir como homem. E ele tem algo poderoso para dizer para mim e para você, com essa atitude dele. E a primeira delas, né, qual foi o propósito de Jesus ter vindo como um homem? E eu creio que a primeira delas é para que a gente entendesse que é possível novamente um relacionamento com Deus. Porque o plano de Deus sempre foi esse, que nós nos relacionássemos com Ele. Sempre foi, o plano de Deus foi esse. Sempre foi o desejo de Deus esse, nos relacionar conosco. Mas isso não foi mais possível porque o pecado entrou no nosso meio. E nós somos descendentes dessa carne de pecado. Nós somos tendentes a sempre pecar. Mas o plano de Deus foi: eu vou enviar o meu filho porque eu amo a humanidade. Isso está lá escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. Então, Deus amou tanto as nossas vidas que Ele se fez homem. E Ele nos diz nessa noite: é possível ter um relacionamento comigo. É possível ter um relacionamento com Jesus. Então Jesus não é aquele lunático que afirmava ser o Filho de Deus, que afirmava que as pessoas só iriam para Deus através dele, porque Ele é o único caminho, única verdade e a vida. Jesus, ele dizia a respeito dele, como que nós vamos acreditar em Jesus como um homem que inventou essa história, ou de fato ele é o próprio Deus, e eu creio que ele é o próprio Deus encarnado, e eu só tenho livre acesso a Deus por causa dessa atitude dele vir como homem, porque se ele não viesse, se ele não nascesse de uma virgem, talvez isso não aconteceria. Amém? Você precisa crer nessa verdade. Jesus é real. É mais real do que você imagina. É mais real do que você está enxergando e ouvindo agora. Ele é real. E Ele quer fazer parte da sua vida. Então a primeira coisa que eu vejo como objetivo de Jesus vir e nascer: um menino nos foi dado. Um menino nos nasceu e Ele será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da humanidade, Príncipe da paz. É para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. A segunda coisa, que é para nos salvar. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. E ele termina o versículo dizendo: e eu sou o maior dentre estes pecadores. Quem é você? Você nesse momento se acha indigno dessa salvação? Pois bem, o Senhor veio como homem, nascido de uma virgem,
E Ele te dá a chance de receber essa salvação. Ele dá a chance de você ter uma vida eterna. Queridos, o nosso destino era a morte eterna, era a ruína, era a tristeza. Mas por causa de um Jesus encarnado, um Jesus homem, um Deus homem, é possível ter a salvação e uma vida eterna. É o que a palavra de Deus nos diz. Você é salvo. Você se sente salvo. A maior certeza que eu tenho nessa vida é de que eu sou salvo. Alguns dizem, eu tenho certeza de que eu vou morrer um dia. A minha certeza é de que eu nunca vou morrer. Porque quando eu não estiver aqui, eu vou estar viva na eternidade por causa de Cristo. O que te vai fazer viver essa convicção é uma fé que existe dentro do teu coração. E já vou falar um pouquinho mais sobre a fé. E a terceira e última coisa que eu creio e que a palavra nos diz, porque Jesus veio como um Deus encarnado, era para que eu e você tivéssemos uma vida transformada. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez mais, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido Jesus, Ele veio para transformar as nossas vidas. Essa é uma afirmação digna de ser crida, de ser aceita nas nossas vidas. Se você teve um encontro com Jesus e Ele não te transformou, eu sinto te informar, mas você não teve esse encontro com Jesus. Porque é impossível a gente olhar para Jesus nos olhos que são semelhantes como chamas de fogo e não ser transformado por Ele. E é por isso que existe uma divisão na humanidade. Muitos sabem quem é Jesus, mas poucos vivem para Jesus. Poucos vivem uma vida transformada. É muito diferente a gente saber quem Jesus é. Saber quem Jesus é. Eu não vou lançar uma porcentagem, mas eu creio que a maioria sabe quem Jesus é. A questão é, Jesus transformou a sua vida? Ele não é só mais uma filosofia, uma teologia, um ensino, um conceito na sua vida, não. Ele nos transforma. Ele tem isso dentro de si. Isso disponível para mim e para você nessa noite, uma transformação. E eu posso te afirmar que se não está havendo transformação na sua vida, você só crê em Jesus como mais um conceito. E você ainda não permitiu Ele te transformar. Sabe, queridos, a palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos ao Deus Mamon, ou ao Deus real, o Deus poderoso. E eu fico pensando, se Jesus habita em mim, se Ele governa a minha vida, como eu vou rejeitar as suas palavras? Como eu vou rejeitar as suas ordenanças? Como que eu vou rejeitar as suas orientações se Deus é o Cristo? É impossível. Se Jesus é o Cristo na minha vida, é impossível eu rejeitar aquilo que Ele tem falado. E eu te pergunto, se Cristo é o seu Deus, o seu Salvador,
Você tem vivido Cristo? Você tem sido Cristo? Você tem sido a imagem e semelhança de Cristo? Você só é se você tem ouvido a sua voz e tem obedecido a essa voz. Porque Ele nos transforma todos os dias. Eu conheci Jesus há 12 anos atrás, quando eu tinha 18 anos. Em 2010. E desde então eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não estou aqui nessa noite para falar de mim. Eu estou aqui para falar para você essa boa nova. De que se Jesus transformou a minha vida. E foi muita transformação. Como Ele não pode transformar a sua? Eu nunca mais fui a mesma, porque Cristo vive em mim. A gente precisa crer em Jesus. E precisamos viver Jesus. A última coisa que eu quero te falar é que se você ainda não teve a sua vida transformada, a sua vida salva, e se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, você precisa de um batismo de convicção. Você precisa de um batismo, sabe, assim que o teu corpo sente. A tua fé te leva a sentir com o seu corpo quem é Jesus e o que Ele faz na sua vida. Nós precisamos desse batismo de convicção, para que Jesus deixe de ser mais um conceito. E Ele passa a ser o grande autor da minha vida, me transformando dia após dia. Amém? Você quer esse batismo de convicção? Talvez você acabou de acessar esse vídeo e você ainda não conhece Jesus. Você pode fazer uma oração muito simples, que é confessar Jesus com a sua boca. A palavra de Deus em Romanos 10:9 fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós trocamos muitos presentes nessa época de Natal. E estou esperando os meus presentes, amém? Estou esperando amigos, marido. Estou ansiosa para receber os meus presentes. Mas, se você, assim como eu, não ganhou nenhum presente até agora, e se a gente pensar no aniversário de Jesus, Ele que tinha que dar a gente que tinha que dar o presente para Ele, não é mesmo? Seu aniversário é dele. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus quer te dar esse presente nessa noite. Ele quer te presentear. Ele te presenteou há mais de 2000 anos atrás, vindo como um homem, um Deus encarnado no nosso meio. Esse é o presente de Jesus para você nessa noite. É essa vida transformada. É a salvação, é a vida eterna. O seu nascimento é o nosso presente. A sua realidade é o nosso presente. A sua presença é o nosso maior presente. A vida que Ele nos permite viver é o nosso presente. Você quer receber esse presente na sua vida nessa noite? Amém? Eu quero. Eu recebi e eu quero receber todos os dias esse presente na minha vida. E para finalizar, eu quero orar junto com você. Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nós somos tão agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. Nós reconhecemos a Tua soberania e nós reconhecemos também que nós somos indignos desse amor, esse amor constrangedor. Mas mesmo assim o Senhor nos amou e pela graça nós somos salvos. Não tínhamos nada
do que fazer e o Senhor fez, se entregando por amor a nós. Obrigada, por isso nós reconhecemos isso. E a partir de hoje nós não queremos que o Senhor seja mais um conceito, mas que o Senhor seja a nossa vivência, a nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de trabalhar. Nós desejamos, Espírito Santo de Deus, viver uma vida governada pelo Teu Espírito. Nós desejamos viver a nossa vida sendo transformada dia após dia pela Tua presença. Obrigada por esse livre acesso. Obrigada por nos constranger. Obrigada por nunca desistir de nós. E obrigada por nunca nos abandonar. Nós afirmamos, Jesus é real nas nossas vidas. E nós vamos viver essa realidade cada vez mais intenso. E tudo que desejamos é estar perto de Ti. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus que eu oro e abençoo essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que elas sejam impactadas pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, o seu finzinho de noite. E que você tenha uma semana vivendo esse Jesus na sua vida, com mais intensidade ainda. Amém? Deus abençoe. E eu já quero te desejar um feliz ano novo, que você tenha um ano extraordinário com Jesus. Amém? Deus abençoe e até mais.